As igrejas devem pagar menos impostos. É isso que diz o texto da PEC 5 de 2023, de autoria do Marcelo Crivella. Bom, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Sara Charrin, sou advogada tributarista e aqui eu comento um pouco sobre direito tributário, sobre questões relacionadas ao universo tributário, carreira jurídica e hoje a gente vai falar sobre essa PEC, que eu só descobri sobre ela agora, só soube dela agora, para ser sincera para vocês, mas eu li o texto de justificação e eu queria trazer esse assunto porque eu acho que é um assunto muito relevante, tá? Bom, as igrejas hoje e os templos de qualquer culto, eles já têm uma imunidade garantida pela Constituição Federal no artigo 150, parágrafo 4º. A ideia dessa PEC é trazer uma extensão criando o parágrafo 4º A, onde seriam também imunes de tributação os bens e serviços adquiridos que componham a renda e patrimônio das entidades religiosas e assistenciais. Eu li todo o texto de justificação, não é um texto longo, é um texto de 15 páginas, para poder trazer para vocês um pouco sobre quais são as informações importantes desse texto de justificação. E já adiantar uma coisa que eu ia falar no final, que eu não tenho ainda posicionamento a respeito disso. Ainda não defini o que eu penso a respeito desse projeto, porque tem 2 pontos muito relevantes e eu quero conversar sobre eles, vou falar um pouquinho mais para frente. Mas bom, primeiramente, qual que seria a grande mudança, né? Qual que realmente faria diferença trazendo essa ampliação? Porque hoje os templos são imunes, várias atividades desempenhadas pelas entidades religiosas são imunes, porém muitas delas ainda precisam de reconhecimento judicial para que sejam imunizadas, né? Vamos dizer assim. Porque não é reconhecida de pronto essa imunidade, mas precisa do crivo do judiciário para se garantir essa imunidade. Então, vamos supor que uma igreja precise comprar um ar-condicionado. Hoje, na hora de realizar essa compra, ela tem que pagar impostos, né, que são embutidos no produto, já como qualquer outra pessoa, como qualquer outra empresa. Com a lei, o projeto de emenda constitucional, a ideia é que a igreja não tenha mais que pagar esses impostos. Então, como que seria na prática? Seria uma situação de restituição de cashback. Então, a igreja faz a compra do produto e depois ela faz a solicitação da restituição daquilo que ela pagou embutido no bem ou no serviço. E aí ela tem essa possibilidade de ter de volta para o caixa dela esses valores. Quais são as justificativas do projeto? Primeiramente, tratando da questão subjetiva. A imunidade, segundo segundo o texto da justificação, ela é uma imunidade que a gente chama de subjetiva, ou seja, ela é do sujeito. Então, as igrejas, os templos de qualquer culto possuem imunidade. Por essa razão, tudo que é relativo ao sujeito deveria ser imune. Por isso que essa imunidade deve ser estendida. Só que como hoje ainda precisa da aprovação do judiciário, a gente não tem essa imunidade expressa. Ela não vem nesse caráter. Por isso, essa extensão na Constituição deveria ser feita. E o outro ponto também muito importante que foi levantado pelo relator é que as igrejas, elas desenvolvem um papel social muito importante, muito relevante para a nossa sociedade e que por isso elas precisam dessa imunidade para continuar desempenhando todos aqueles serviços assistenciais que ela promove, porque ela não recebe diretamente dinheiro do governo. Por essa razão, ela precisa do dinheiro dos fiéis e a imunidade tributária serviria como uma forma de conseguir desempenhar esses serviços e até mesmo ampliá-los. Só que aí agora dando minha opinião a respeito do projeto, existem 2 pontos. De fato, a gente tem sim uma grande extensão dentro do judiciário dessa aplicação constitucional da imunidade. Então, hoje o judiciário já reconhece muitas vezes a extensão dessa imunidade, como por exemplo, se você tem uma igreja e você aluga um imóvel para que seja realizado o culto, né, sua prática religiosa, mesmo sendo alugado, você tem direito à isenção, à imunidade do IPTU, porque está previsto na Constituição. Então, mesmo alugado. Só que isso precisou ser levado ao judiciário para que se garantisse esse reconhecimento. Então, muitas coisas hoje já são reconhecidas pelo judiciário com essa extensão. Então, assim,
tendo essa possibilidade, essa previsão na Constituição Federal, pode ser que diminua até um pouco essa questão do contencioso da litigância para que seja reconhecido esses direitos. Agora, um ponto muito importante. Como que vamos fiscalizar que essas imunidades estão indo para os locais certos? A gente tem diversas entidades religiosas no nosso país, inúmeras. Eu tenho certeza que se você andar numa rua qualquer, você vai contar que existem várias igrejas numa mesma rua, você consegue encontrar. Então, como que a gente consegue fiscalizar se realmente essa imunidade vai ser usada da forma correta? Isso abre para mim um precedente também para que se ocorra a sonegação de impostos, até mesmo porque a gente vê que existem igrejas que hoje no país se comportam como verdadeiramente empresas, empresas muito bem organizadas. Então, como que isso será fiscalizado na prática? Esse é um ponto que para mim ainda ficou muito obscuro, mas que a gente teria que ver a aplicação prática. O fato é, esse projeto já foi aprovado tanto na Comissão de Cidadania e Justiça, tanto na Comissão de Imunidades Tributárias. Ele segue para aprovação no plenário, segue para debate no plenário. Então agora a gente vai saber se no plenário ele vai ser aprovado ou não. E bom, essa é a minha opinião e minha colaboração com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu realmente gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse assunto, porque é um assunto bem interessante, apesar de um pouco polêmico, ele é um assunto interessante e a gente precisa sim debater opiniões e ideias para saber se isso vai ser uma coisa boa para o nosso país ou se não vai ser uma coisa tão boa assim.